todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É bom podermos estar juntos mais uma vez para o adorar, para o celebrar. Como facilmente percebemos e olhando à nossa volta, falta-nos um número significativo de irmãos, de famílias. Estamos num pico mais difícil no que diz respeito aos contágios do Covid-19, então isso é uma das razões pelas quais algumas das famílias hoje não podem estar. Aliás, o nosso grupo de louvor foi quase dizimado, não é? Salva-se a Paula, que recuperou, o Filipe, e bem-vindo Filipe, que entretanto se junta ao grupo, porque o resto do grupo está, e a Raquel também, que está lá em cima, que vai estar connosco, uma parte do grupo está confinada ou contagiada, e portanto essa é uma realidade com a qual nós temos que lidar ainda, e oramos para que o Senhor certamente irá continuar a cuidar e a ajudar-nos a superar esta jornada mais difícil. Queremos saudar a todos que estão connosco nesta manhã, é uma alegria podermos estar juntos, os que nos visitam também, é muito bom saudar a todos, dar um abraço a todos os que estão connosco para celebrarmos Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está vivo, aleluia, Ele ressuscitou, nós celebramos isso todos os dias e de uma forma tão especial ao domingo. Naquele domingo o túmulo estava vazio e por isso mesmo também nós queremos muito sempre não esquecer que o túmulo está vazio, que Jesus Cristo está vivo e nós o celebramos. Queremos hoje também, de uma forma particular, como sempre fazemos, lembrar e celebrar a vida dos que o Senhor tem abençoado com mais um ano de vida. Esta semana a nossa Raquel Briosa, eu não sei se a Raquel é lavrador também, não, é Raquel Briosa, então não está errado, eu normalmente troco alguns apelidos, peço desculpa quando o faço, mas não é por intenção, mas a nossa Raquel Briosa fez, e hoje mesmo, olá Ana Júlia, parabéns, hoje mesmo a Ana Júlia celebra o seu aniversário, somos muito gratos pela vida dela, e também o Marco que está lá nos Estados Unidos e, portanto, hoje não pode estar connosco. Eu espero que ele, podendo acompanhar o culto também depois online, possa também receber o nosso abraço de alegria e também de parabéns por mais esta bênção que o Senhor vai acrescentando à vida destes nossos queridos. E então, sempre nos queremos alegrar por todos os motivos. No último banco, porque hoje é o último domingo de fevereiro janeiro, e o fevereiro vai começar, pois já estou todo trocado, mas o fevereiro vai já começar terça-feira, está o boletim já do mês de fevereiro, os irmãos podem levar para ir acompanhando as atividades da Igreja e também motivos de oração e alguns desafios que temos pela frente, vai ser sempre um instrumento para nos ajudar nesta caminhada. Uma das informações que lá está e que apresentámos também no passado domingo à Igreja, quando do culto administrativo, no mês de fevereiro, finalmente teremos a oportunidade de voltar a São Tomé. A viagem missionária que esteve programada durante o ano 2021 não pôde acontecer, por as razões óbvias, e então, querendo o Senhor, está tudo programado para dia 16, eu e o pastor Paulo Pascoal estarmos alguns dias lá em São Tomé para mais esta investida junto com aqueles irmãos. Temos tido muitas coisas a acontecer juntamente com as igrejas lá, com os irmãos lá. Esta semana mesmo, os irmãos lembram-se que aqui há uns meses fizemos a campanha dos livros escolares, também revistas, Descomunical e outros materiais que recolhemos. As paletes finalmente chegaram, foram esta semana levantadas, eles já começaram a selecionar e a dividir e a separar o material e foi uma jornada difícil, mas graças a Deus tudo correu bem e então eles já estão a usar a preparar tudo para o uso desses materiais lá, que estamos certos vai ser de bênção para o trabalho lá e para aquelas igrejas e para as pessoas e para as escolas também. Os livros escolares vão ser entregues nas escolas e por isso vai ser uma intervenção muito prática. Se o Senhor permitir, quando eu estiver lá, creio que ainda vamos poder também participar um pouco em toda esta jornada, porque é tanto material que eu estou certo que ainda vai sobrar para ajudarmos nesse processo. Entretanto, nós recebemos alguns pedidos muito específicos para o trabalho lá e para algumas necessidades lá. Um dos pedidos, há 2 anos, quando lá estive a última vez, os irmãos lembram-se, nós participámos nisso, nós comprámos para todas as crianças dos PEPs, que são os infantários que funcionam nas igrejas, e estamos a falar de 300 e tal crianças, na altura não sei se lembram, comprámos para todas elas um conjunto de chinelos,
de calções e uma t-shirt para todos. Conseguimos levantar recursos da nossa igreja e de outras igrejas e, na altura, comprámos e entregámos um conjunto a todas as crianças porque são necessidades muito básicas e muito práticas. Uma das necessidades que nos pediram ajuda, as creches estão com dificuldade, não têm pratos, copos e talheres para todas as crianças. Então, queríamos muito levantar recursos para poder adquirir lá, e nesse caso teremos que comprar lá, esse material. Estão-nos a pedir sementes para sementeiras. Pediram-nos especialmente 2 qualidades, que eu vou procurar comprar, e isso vamos ter que levar daqui, porque é difícil lá encontrar e ter disponível sementes e são muito caras. Um dos projetos que nós temos acompanhado, de um casal nosso amigo, e que a Eunice conhece bem também, porque são apoiados pela igreja lá em Hermesinde, a Marcelo e o Flávio. Um dos projetos deles passa exatamente por uma plantação, por uma atividade agrícola, e eles precisam também desses recursos. Medicamentos, estamos a pedir alguns medicamentos básicos e simples são difíceis de se conseguir lá. Então, estas são algumas das coisas que queremos ajudar e queremos apoiar. Então, para além de... Não vamos esquecer que no mês de dezembro tivemos um projeto que nos ajudou a levantar recursos com o projeto das Anas, o livro que foi preparado e que foi uma forma muito prática de levantar recursos para este projeto. Temos esses valores já separados. Eu queria propor, e está ali à frente na mesa, um pequeno baú, os irmãos que desejarem contribuir especificamente para estes objetivos e para nós levarmos recursos para depois lá podermos suprir estas necessidades, estão à vontade. Então, podendo depois passar ali à frente, podem colocar, o dinheiro será usado exclusivamente para este projeto lá em São Tomé e Príncipe. E por isso, esta era uma forma muito prática de podermos ser bênção ali para aqueles irmãos. E obviamente peço que orem por este assunto. Está tudo preparado, viagens compradas, tudo mais, mas como bem sabem, a fragilidade basta eu estar infectado na semana antes e já não poderei viajar, o mesmo que o pastor Paulo Pascoal, e portanto hoje em dia estamos com esta fragilidade. Peço que orem também para que o Senhor em tudo tenha a sua vontade bem expressa e que nos dirija neste processo. No boletim vão encontrar a partir de agora diversas vezes uma sigla JABT. Essa sigla foi a sigla que a direção dos jovens encontrou para identificar o grupo de jovens e adolescentes batistas do Troviscal. E, portanto, para ser fácil, é o JABT. Eles prepararam um pequeno vídeo, é mesmo muito pequeno, que se não conseguimos, vamos ver 2 vezes, que é para os jovens e para os adolescentes. Vamos ver. Eu não faço a mínima ideia do que é que significa isto, os irmãos também se calhar também não conseguem descobrir, os jovens e os adolescentes vão ter a oportunidade de saber, estando presentes já no próximo sábado na atividade, e certamente eles depois vão-nos partilhar o que acharem por bem partilhar connosco sobre o assunto. Amados, como igreja, naturalmente precisamos muito de continuar a nossa caminhada como corpo em oração. E hoje, sendo um dia especial no nosso país e tendo nós como igreja sido também orientados pelo Senhor e ordenados para que sejamos responsáveis pelas nossas autoridades, e a nossa responsabilidade é orar por eles, eu queria muito que nesta hora pudéssemos também orar pela nossa nação, para que o Senhor em tudo possa dirigir todas as coisas. Como cidadãos, o meu apelo é que cumpram o vosso dever cívico de votar, e obviamente pedindo ao Senhor que oriente a cada um de nós nesse ato segundo a sua vontade. Tendo Cristo em nós, podemos ser também dessa forma agentes de influência no nosso país, mas precisamos de orar pela nossa nação, pelos nossos líderes, pelas nossas autoridades, especialmente hoje, em que o país se vai mobilizar e se vai manifestar, e queremos muito que deste ato o Senhor também possa dirigir todas as coisas, para que como nação possamos ser um povo que esteja no caminho, ainda não tenha chegado lá, mas que esteja no caminho para ser uma nação submissa ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar especificamente sobre este assunto. Eu ia pedir ao irmão Carlos Viegas, por favor, se pudesse vir aqui à frente e nos pudesse dirigir especificamente sobre este assunto, pedindo a graça de Deus.
Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de vida que nos estás a conceder. Obrigado, Pai. E porque nesta manhã tu concedes ao teu povo se poder reunir na tua casa para te louvar, para te bendizer, para elevar até ti as nossas petições e através dos nossos cânticos podermos louvar o teu santo e bendito nome, Senhor. Pai Santo, te rogamos também uma bênção para a tua palavra, Senhor, que ela possa vir de encontro às necessidades de cada coração aqui presente, Senhor. Sim seja, Pai. E que a tua palavra possa ser o bálsamo para cada problema, o bálsamo para cada situação, Senhor, que os teus filhos vivem. Pai Santo, nesta hora nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, a nossa pátria, Senhor, a nossa nação. Nós te agradecemos por ela, mas nós te pedimos, sobretudo, a tua orientação neste dia para os teus filhos e para o restante povo, Senhor, para que a tua vontade, os teus propósitos, Senhor, possam efetivamente ser feitos. Sim seja. Pai Santo, que o teu querer possa estar nas escolhas que são feitas. Sim seja. Rogamos-te, Pai Santo, também para as autoridades constituídas a nível da nossa nação, a nível do nosso concelho, a nível da nossa freguesia, Senhor. Sim, Pai. Nós te pedimos para aqueles que dirigem, para aqueles que têm esta responsabilidade, a tua bênção e a tua direção. Mas, sobretudo, Senhor, que como igreja nós possamos ser também uma fonte de luz no meio desta terra. Sim seja, Senhor Deus. E para aqueles que têm essa responsabilidade, Senhor, nós possamos também ser essa luz que brilha. Sim seja. Rogamos estas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ainda continuar de pé e vamos continuar em oração. Precisamos de nos cuidar também em oração, especialmente pela vida dos nossos queridos mais idosos, dos nossos irmãos doentes. Precisamos de clamar ao Senhor pela sua graça, pela sua intervenção sobre a vida de cada um deles. Correndo sempre o risco de nos esquecermos de alguns nomes e de alguns outros não sabermos as razões, mas lembrar, por exemplo, os irmãos que estão em instituições, a irmã Glória, o irmão Alberto, o irmão Alcino, a irmã Maria da Luz. Creio que em instituições da nossa congregação serão estes, mas depois temos irmãos que estão acamados, a irmã Maria dos Anjos de Almeida, a irmã Lucília. Temos outros irmãos que pelas suas limitações também já não conseguem estar connosco e lembramos do irmão Custódio, da irmã Gracinda, a irmã Irene, que também tem estado bastante mal, juntamente com o irmão João. Ajudem-me a lembrar outros nomes que já mencionei, exato, a irmã Gracinda. Certamente temos outros, não é? A irmã Júlia, por razões óbvias também nestes dias, precisar dos nossos cuidados de oração. Irmão Avelar, irmã Manuela. A lista é grande, bem sabemos. E depois, alguns que normalmente estão connosco, que hoje não estão, o pastor António, muitos dos nossos jovens, famílias mais novas que estão com Covid e a lidar com isso, a Ana Luísa. Amados, a lista é grande. Precisamos de os entregar aos cuidados do Pai. Queremos fazê-lo isso. Sabemos do poder e da soberania que o Senhor tem sobre todas as coisas, da autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas e também sobre essa realidade da nossa vida. E por isso vamos clamar ao Senhor para que Ele de facto possa intervir e que possa derramar a sua graça sobre a vida de cada um destes nossos irmãos e sobre nós, como sua igreja. Pai querido, nós voltamos mais uma vez o nosso olhar para Ti, Pai, as nossas vidas para Ti, os nossos corações, clamando pela Tua presença, pela Tua intervenção. Sabemos que Tu estás connosco, mas queremos Te ouvir, queremos Te ver, queremos receber o Teu cuidado, queremos compreender e experimentar o Teu cuidado sobre as nossas vidas, a Tua intervenção,
Ó Pai, Tu és tão amoroso que o fazes de uma forma extraordinária em cada momento das nossas vidas. Somos gratos porque hoje, ao chegar aqui, nesta manhã, podemos olhar para a semana que passou e podemos perceber em cada momento, em cada circunstância, Tu presente, Tu agires, Tu a cuidares, e somos gratos por isso. Estamos aqui para Te agradecer, para Te louvar, porque Tu és um Deus de amor e no Teu amor Tu manifestas esse amor, essa graça, essa bondade sobre a vida de cada um de nós, nas coisas mais simples da vida. É impossível olhar à nossa volta e não compreender isso. E por isso aqui estamos, para Te agradecer, por Tu teres a graça e a bondade de nos recebermos como Teus filhos, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos por isso. Podemos ter acesso a falar contigo, saber que Tu nos ouves e que Tu respondes às nossas orações. E é com os nossos corações gratos e completamente convictos que Tu estás a ouvir as nossas orações, aliás, que Tu sabes muito bem o que vamos falar antes mesmo de nós o dizermos, que nós clamamos pela vida dos nossos queridos irmãos que não podem estar aqui. Tu sabes a situação de cada um deles, visita ou cuida dos seus leitos de dor, abençoa as suas vidas, os seus corpos. Ó Pai, nós pedimos da Tua graça, a Tua bondade, a Tua cura sobre a vida de cada um deles. Nós oramos também para a situação de pandemia que ainda vivemos. Ó Pai, entregamos tudo isto nas Tuas mãos, na certeza que tudo está sob o Teu controle. Tudo está sob o Teu controle. Tu podes todas as coisas e tão somente nós nos queremos entregar nas Tuas mãos, ser conduzidos, protegidos e guardados nas Tuas mãos, para que em tudo a Tua graça, a Tua bondade, a Tua presença se possa manifestar nas nossas vidas e nós possamos experimentar isso. Ó Pai, cuida daqueles que, de uma forma tão cuidadosa, Tu tens usado para cuidar daqueles que estão necessitados, os profissionais de saúde, os familiares que cuidam dos seus amados. Ó Pai, são tantos, ó Pai, tantos deles às vezes cansados. Ó Pai, renova as suas forças, o seu ânimo e, Pai, através deles traz graça e bênção à vida daqueles que precisam. Como Tua Igreja, nós queremos continuar a ser expressão do Teu cuidado, queremos ser sal e luz. Ó Pai, queremos também cuidar da vida daqueles que precisam do Teu amor, da Tua graça, de Te conhecer. Usa-nos como instrumentos neste lugar e aonde Tu nos quiseres levar, como expressão do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade, proclamando este Evangelho de salvação a todos aqueles que precisam de o receber. Ó Pai, abençoa-nos nesta hora, recebe a nossa adoração, Te pedimos mais uma vez, e que em tudo Tu tenhas o primeiro lugar nas nossas vidas, na vida da Tua Igreja. Esta é a nossa oração, o nosso clamor que levamos a Ti, no nome precioso e santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, vamos continuar o nosso tempo de louvor e vamos fazê-lo também lendo, e hoje vamos acompanhar o Salmo 145 neste nosso tempo. E os primeiros versículos que vamos ler introduzem-nos à proximidade e à adoração com o Pai. Eu creio que podemos ler em uníssono, podemos ler todos, participar lendo. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A Sua grandeza é insondável. Amém e amém. Se isto é verdade, eu queria propor que nós cantássemos um hino que é uma expressão desta adoração, a expressão de declarar que de facto este nome é um nome maravilhoso, este nome que obviamente é muito mais do que um nome, mas que ele próprio representa o Deus que nós aqui queremos celebrar, o Deus que é o nosso Salvador. Vamos dar graças e bendizer o Seu nome juntos? Senhor.
continuar e vamos continuar também através do Salmo 145. Eu ia pedir, Raquel, podes fazer-nos a leitura destes versículos que temos a seguir, deste Salmo 145? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permaneiam de todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém? Isto é verdade. As intervenções de Deus na nossa vida são confirmadas desta forma. Deus é realmente bom. As suas obras são de facto maravilhosas. Ao ler este salmo, veio novamente à minha mente algo que eu acho que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. A forma, e ainda no domingo passado éramos lembrados disso de uma forma muito específica. A forma como nós louvamos, celebramos e vivemos a presença de Cristo na nossa vida vai ser contagiante para aqueles que estão à nossa volta, com toda a certeza. Quando nós bendizemos e quando nós celebramos o nosso Deus, os que estão à nossa volta não vão ficar indiferentes. E por isso o nosso louvor também tem esse efeito. É importante para nós declararmos o quão gratos, o quão reconhecidos somos pelo amor de Deus. É importante que Deus saiba isso da nossa boca, do nosso coração, mas isso vai ser tão importante para aqueles que estão à nossa volta. Perceberem que nós temos um Deus absolutamente bondoso, que faz obras maravilhosas. Vamos bem dizer o nome do nosso Deus com este coro. Bem dizer, este coro diz-nos que teremos mais que 10 mil razões. Com toda a certeza temos muito mais do que 10 mil razões para bem dizer e para celebrar o nome maravilhoso do nosso Deus. Vamos juntar as nossas vozes em adoração.
Eu estava a cantar e estava a tentar fazer uma lista na minha cabeça de algumas das muitas das 10.000 razões que nós temos para celebrar e para bendizer o nome do nosso Deus. E obviamente a lista é extensa, é grande, mas há uma que sempre está muito presente: a paz que nós temos em Cristo, a paz que nós temos em qualquer circunstância, porque a presença de Deus, a presença de Cristo na nossa vida altera tudo, é algo que é absolutamente sublime e que nós não podemos nem nunca nos cansaremos de agradecer e de louvar. Mas esta paz vem também porque sabemos que somos cuidados pelo Pai. Vamos ler mais alguns versículos do Salmo 145. Eu ia pedir a um irmão que possa, mesmo aí do seu lugar, em voz alta, ler-nos este texto. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Amém. O Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida dos seus. No meio da tempestade, no meio da mais terrível tempestade, nós sabemos que somos cuidados pelo Senhor. E eu queria muito sugerir que nós pudéssemos declarar isso também através de um coro que nos remete e que nos lembra essa realidade e que nos faz também celebrar. E também é uma oração, é uma declaração. O Senhor está perto dos seus e nós queremos estar perto dele. Amém? Então vamos juntos louvá-lo com este cântico. So
Sabemos isso, que Ele de facto é Deus. Ele é Deus soberano, Ele é um Deus confiável, um Deus em quem nós de facto podemos confiar. Nós vamos ter uma outra expressão da nossa adoração e da nossa celebração. Fazemos-lo de uma forma prática, fazemos-lo única e exclusivamente por isso, uma expressão de gratidão ao Senhor, com alegria no coração. Aliás, o Senhor quer muito que seja assim, não quer que seja de outra forma. Que ao ofertarmos também, o façamos como manifestação, como confirmação que Deus é fiel, que Ele é fiel em todas as coisas e Ele tem-nos cuidado. Então queria convidar os irmãos que desejassem a vir à frente, a entregar os dízimos e ofertas, nessa expressão de gratidão e de adoração ao Senhor, cantando um coro. Na quarta-feira, creio que foi o irmão Silvério que escolheu este coro. Há muitos anos que eu não me lembrava dele. Eu só confio no Senhor, para quê? Para me guiar. Amados, Deus é confiável, nós podemos confiar nele, nós podemos dar a mão a Ele e podemos ir para onde Ele nos quiser levar, porque Ele é confiável. Eu creio que este coro nos é familiar, se calhar nem precisamos de olhar para a letra. Enquanto entregamos as nossas ofertas ao Senhor, vamos também lhe ofertar do nosso coração esta expressão de confiança. Ele é realmente um Deus a quem nós queremos e podemos e vamos confiar. corajosos que mantiveram o ritmo. Nós hoje não temos o baterista, não temos a parte rítmica, isto fica mais difícil, não é? Já agora habituámos-nos mais a ter esse suporte e então obrigado pela ajuda rítmica que tivemos neste momento, mas que em tudo, obviamente, o louvor, a adoração seja para o nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por todas as coisas. Pai querido, nós somos tão gratos, porque o teu amor, o teu cuidado é realmente sem limites. E nesta hora, mais uma vez, nós queremos voltar para ti agradecendo pelas muitas bênçãos que tu tens nos dado, tens derramado sobre nós. Também agradecendo pelo privilégio que tu nos dás de podermos ser instrumentos teus. Que estas ofertas que nós entregamos, que sejam para além da nossa manifestação de louvor, a forma de tu também trazeres sustento à tua obra, ao teu reino, naquilo que tu tens determinado fazer. E pedimos, Pai, que nos dês sabedoria, ó Pai, que multipliques estas ofertas para que elas realmente possam ser usadas exclusivamente para o teu reino, para a expansão da tua palavra, para a manifestação do teu amor, da tua presença entre nós. Ó Pai, muito obrigado por esse privilégio, Pai. Te agradecemos também pela tua palavra. Abençoa-nos e que ela possa realmente hoje, mais uma vez, somos tão necessitados disso, que ela mais uma vez possa vir até nós e tocar os nossos corações e falar aos nossos corações. Nós precisamos desse alimento, traz esse alimento às nossas vidas hoje. É o que te pedimos, Pai, na total submissão ao teu Santo Espírito, Ele que possa nesta hora fazer aquilo que só Ele pode fazer nos nossos corações e nas nossas vidas. Tudo isto levamos a Ti com gratidão e com submissão à Tua vontade e fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, amados, os mais pequeninos podem seguir a Helena, que tem o seu tempo de
estudo da palavra para a sua idade e nós vamos também nos dedicar ao estudo da palavra. Hoje temos poucos. Muitas das nossas crianças não estão connosco, lamentavelmente, mas esperemos que hoje a Débora vai aturar a tia Helena. Amados, queria pedir, por favor, que abrissem as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 12 e vamos continuar a nossa jornada nesta preciosa carta. Hebreus capítulo 12 e vamos ler os primeiros 3 versículos desta carta. Lembrando que esta carta está a ser enviada originalmente a uma igreja local, essencialmente constituída, e isso depreendemos do conteúdo da carta, essencialmente constituída por cristãos de origem hebraica, que estavam a passar, obviamente, por grandes dificuldades, por grandes mudanças na sua vida, e não é fácil mudar. E por isso o Senhor decidiu também, nesta circunstância, falar com aqueles nossos irmãos. Mas não é algo que nos seja estranho hoje. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de grandes mudanças também, de grandes dificuldades, certamente em circunstâncias diferentes, mas os dias não são fáceis, são de facto muito desafiantes para a Igreja, para os filhos de Deus, e é nessa condição que Deus fala connosco hoje através desta palavra. E é nessa condição que eu espero que nós possamos também receber o que o Senhor tem para nos dizer. Então, diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Algumas traduções têm expressões um pouco diferentes desta que eu li, mas certamente todas sintonizadas com aquilo que no original o Senhor nos está a transmitir. Amados, esta é uma parte da carta, como já lembrámos, muito prática para as nossas vidas. Esta é uma parte da carta onde Deus, de uma forma muito prática, está a falar à igreja lá, àquela igreja que não sabemos qual é especificamente, mas que o Senhor enviou originalmente esta carta. Estes versículos em particular são de facto muito práticos para nós, para a nossa vida. Eles aparecem e surgem na sequência daquilo que Deus acabou de falar no capítulo 11. E se os irmãos bem se lembram, no capítulo 11 fomos expostos a uma longa lista de heróis e heroínas da fé, homens e mulheres que foram conduzidos por Deus a uma experiência absolutamente extraordinária e que na sua resposta de fé ficaram registados. O versículo 1 começa por nos lembrar que, apesar de estarmos em grandes e de estarmos a enfrentar grandes dificuldades, sobre nós está esta memória destes heróis da fé. Eles são como que espectadores. A imagem simbólica que o texto nos deixa é que estamos rodeados por eles. Eles estão como espectadores sobre nós a assistir àquilo que agora nós estamos a viver. Mas a sua função, e obviamente tudo isto é simbólico, a sua função é de nos avivar a memória, de nos lembrar que, independentemente da situação que estejamos a enfrentar, do lugar aonde Deus nos levar no exercício da nossa fé, Deus sempre estará connosco. Deus sempre estará a cumprir as suas promessas. Isso mesmo está registado no versículo 39 do capítulo 11. Ora, todos os que obtiveram um bom testemunho da sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E esse é um aspecto que nos diferencia deles. Eles não tiveram a concretização da promessa em Cristo. Nós temos,
Mas todas as outras promessas Deus cumpriu sobre a sua vida e também esta, só que eles não a viram. Mas nós estamos nesta condição, já também na posição de ter visto esta promessa concretizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos, a quem nós amamos. Aqui estamos agora, nós rodeados por esta nuvem, por esta multidão de heróis da fé. Amados, eu queria propor que nós meditemos neste texto na perspectiva de 4 verbos que estão presentes aqui e que estão interrelacionados entre si. O verbo desembaraçar, e eu sei que em algumas traduções não estão exatamente, está a deixar, percebemos que são sinónimos, mas o verbo desembaraçar e o verbo correr, e depois também o verbo olhar e o verbo considerar. E eu não vou dar nenhuma aula de gramática porque os irmãos iam ficar muito prejudicados, mas vamos pensar no conceito que está presente atrás destes verbos. Os 2 primeiros verbos levam-nos para o ambiente que Deus propôs usar para nos falar a nós e àqueles irmãos naquela circunstância. E a metáfora, o ambiente, é de uma corrida de atletismo, uma corrida que nós, obviamente, bem entendemos. Amados, eu devo-vos confessar que esta metáfora não me é particularmente agradável porque eu nunca fui grande apreciador da corrida. Curiosamente, eu tive como primeiro professor de ginástica no meu 5º ano, portanto, a primeira vez que nós temos um professor de ginástica, até o 4º ano não temos, pelo menos no meu tempo não tínhamos, mas o meu primeiro professor de ginástica foi o conhecido professor Mário Muniz Pereira. Ele veio a ser selecionador nacional, foi treinador de Sporting, ele foi responsável por grandes vitórias do atletismo nacional e, obviamente, sendo ele professor de ginástica, ele queria muito que nós corrêssemos e eu, sinceramente, não gostava nada disso. Mas ele não conseguiu colocar esse gosto em mim, mas ele era um professor extraordinário e uma pessoa que me deixou boas memórias. Entretanto, mais tarde, tive que ingressar no serviço militar, como alguns de nós o fizemos, e lá fui obrigado a correr muito mais do que aquilo que eu desejava. Eu preferia que eles me tivessem feito correr menos, mas fui obrigado a fazê-lo. Mas também foi lá que eu percebi de uma forma prática esta metáfora. Porque à segunda-feira, quando nós chegávamos para a instrução, e eu fiz tropa em Estremoz, no Regimento de Cavalaria de Estremoz, à segunda-feira, logo pela manhã, pelas 7 da manhã, éramos brindados com uma corrida de 9 km em fato de ginástica. Portanto, só t-shirt, calções e sapatilhas. Não era agradável, mas lá fazíamos essa corrida de 9 km. E era as boas-vindas a uma semana de instrução militar. O problema é que o meu instrutor desejou sempre terminar e despedir-se de nós em termos de semana de instrução com os mesmos 9 km, mas agora à sexta-feira corridos com todo o equipamento militar, com todo o equipamento de combate. E eu não sei se aqueles que passaram pelo serviço militar ainda se lembram, mas eu lembro-me. A espingarda G3 que nós usávamos pesava 4 kg 450 gramas e garanto-vos que ao fim do primeiro quilómetro ela pesava o dobro, ao 5º quilómetro pesava para aí 50 kg e no 9º quilómetro a gente já não aguentava mais o peso da G3. Correr com pesos, com embaraços. Amados, antes de avançarmos para a metáfora, eu queria colocar uma questão prévia, usando uma linguagem de reunião administrativa. Uma questão prévia que é absolutamente essencial. Eu creio que o grande problema, o grande desafio deste texto que nós acabámos de ler e que todos nós enfrentamos, tem a ver com uma afirmação que Deus faz no final deste primeiro versículo. A carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Amados, é absolutamente essencial entender que a corrida presente nesta metáfora não é ideia nossa, não é ideia de nenhuma igreja. A carreira que nos está aqui proposta e que está registada neste texto não é ideia de nenhuma igreja ou de nenhuma religião. Esta é uma carreira proposta pelo próprio Deus e, amados, esta carreira não está em discussão. Ele, que é soberano em todas as coisas, determinou essa carreira. Aliás, cada um dos heróis da fé que nós lembramos no capítulo 11 correram carreiras de fé que lhes foram colocadas e determinadas pelo próprio Deus.
Esta carreira que nos está aqui a ser proposta e apresentada é uma carreira que será sempre o seu plano e nada mais do que isso. O seu plano. Porque certamente, olhando para a lista e para a experiência dos heróis da fé do capítulo 11, certamente cada um deles teria outras carreiras para correr e para realizar. Mas Deus colocou-lhes essa carreira. Esta carreira que nos está proposta é somente e nada mais que o plano de Deus. Tudo o que Deus nos está aqui a falar e que originalmente falou àquela igreja lá no primeiro século só faz sentido e só pode ser aplicável quando assumimos que vamos correr esta carreira que Ele nos propõe. Porque se nós estivermos empenhados em caminhar outra carreira qualquer, não vale a pena. Tudo o que vamos aqui olhar no texto não faz qualquer sentido. Tudo o que Deus nos está aqui a dizer tem a ver exclusivamente com esta carreira que nos está proposta e que foi Ele que determinou. Nesta matéria, eu devo-vos dizer, e creio que todos nós compreendemos, ou pelo menos devíamos compreender, que Satanás tem feito um bom trabalho. Um dos trabalhos mais eficientes de Satanás tem sido assediar-nos, distrair-nos nas nossas vidas com outras carreiras, aliciantes, sem dúvida nenhuma, agradáveis, com toda a certeza, algumas até importantes, só têm um problema. Não são a carreira que o Pai nos propôs. E nós precisamos estar muito atentos a isso. A carreira que nos está proposta é a carreira que Ele propôs e que Ele determinou. Então, tendo isso em mente, tendo em mente este ponto prévio, vamos lá, e eu espero que nós possamos assumir, esse é o meu desejo, é a minha oração, que nós possamos assumir que estamos todos a correr a carreira que o Pai nos propôs. Tendo nesta imagem figurada na bancada todos aqueles heróis da fé do capítulo 11 que também já correram a carreira que o Pai lhes propôs. Então o primeiro verbo que nós queremos considerar e que eu queria considerar com os irmãos é o verbo desembaraçar, que está presente no versículo 1. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos ou deixando para trás. O que Deus nos está aqui a dizer é que nós temos que nos libertar de tudo aquilo que dificulta esta carreira que Ele nos está a propor. Tudo aquilo que são embaraços aos nossos movimentos. Eu garanto-vos que à sexta-feira, naquelas corridas com o equipamento militar, eu dava tudo para deixar aquilo para trás e para correr só em sapatilhas e t-shirts. Era muito mais fácil, muito mais fácil. O que o Deus nos está aqui a dizer é que nós temos que nos libertar desses empecilhos. E Deus fala, em primeiro lugar, de pesos, ou de embaraços, de coisas que nos prejudicam. Coisas que não são propriamente pecados em si, porque Ele vai mencionar pecados logo a seguir, mas são coisas que nos estão a dificultar os nossos movimentos. Alguns desses pesos são preconceitos que nós temos na nossa vida, são ideais que até nos são trazidos, até muitas vezes pela sociedade e pela cultura em que estamos inseridos, mas que se tornam empecilhos, que se tornam elementos que nos dificultam a carreira que o Senhor nos propõe fazer. Eu queria deixar alguns exemplos para nós. A carreira profissional pode ser um empecilho. A igreja, é verdade. Eu estava a dizer que alguns desses empecilhos são coisas boas, até, e não são pecados em si. A igreja pode ser um empecilho se ela tiver um fator e uma intervenção desviante na nossa vida e não for vivida como deve ser, de facto, ser vivida. Para muitos de nós aqui que somos pais, os filhos, e queria deixar esse exemplo também para nos desafiar a considerar estes pesos que precisam de ser largados, dos quais temos que nos desembaraçar. Os filhos são uma bênção de Deus, são uma dádiva de Deus. E nós agradecemos, todos nós agradecemos a Deus por cada um deles. E nós queremos dar aos nossos filhos o melhor. Sempre ouço pais a dizer isso. Queremos dar aos nossos filhos mais do que aquilo que nós tivemos, não é? Sempre aquela ideia. O que é muito saudável. Mas sabem, isso pode se tornar um peso. A carreira que nos está proposta nesta matéria enquanto pais, e que a Bíblia nos diz, é que nós devemos ser exemplos de Deus na vida deles. Que nós devemos inculcar, não é? Isso que Deus nos diz desde o início, que devemos colocar no coração, na mente dos nossos filhos, a palavra. Temos que ser pais tementes a Deus, que lhes ensinam a palavra,
Pais que possam proporcionar aquilo que o Senhor Jesus desejou. Deixai vir as minhas criancinhas, não é? Essa é a função que Deus nos deu enquanto pais. A carreira que nos está proposta enquanto pais é fazermos isso. Se eles vão ser pedreiros, mecânicos, advogados ou professores, isso não é realmente muito importante. O que é muito importante, amados, é que nós possamos percorrer essa carreira. E às vezes nós assumimos alguns destes elementos que se tornam verdadeiros pesos na carreira que nos está proposta. E eu queria partilhar com os irmãos a minha própria experiência. Os meus pais, os irmãos, alguns de vocês ainda chegaram a conhecer a minha mãe. Os meus pais foram pais muito amorosos para nós e eu honro muito a vida deles. Os meus pais não estudaram enquanto crianças, acho que passaram um ano na escola, não chegou para nada, fizeram a 4ª classe já em adultos. E, portanto, para os meus pais não era muito importante, não davam muita importância à formação académica, embora, obviamente, quiseram que nós estudássemos, mas não nos incentivaram de uma forma muito forte a seguirmos estudos superiores. O meu pai, na sua experiência de vida, sempre me dizia uma coisa que marcou a minha mente. Ele dizia uma frase que era a visão dele, era a experiência dele. Quem aos 30 não tem e aos 40 não é, ou melhor, quem aos 30 não é e aos 40 não tem, aos 50 não é ninguém. Esta era a visão dele. Infelizmente para o meu pai, eu aos 30 era empresário, aos 40 tinha perdido tudo e aos 50 era pastor. Nesta visão do meu pai. Aliás, quando o meu pai percebeu que aos 40 anos o seu filho, para receber o salário, dependia de ofertas de pessoas, ele achava isso horrível. Porque na mente dele, o homem tinha que ter o seu futuro garantido e tinha que garanti-lo de uma forma muito mais segura. Obviamente o meu pai tinha ideias que foram pesos na sua jornada, projetos e conceitos para a minha vida que não eram definitivamente a carreira que o Senhor lhe estava a propor. Para a minha mãe era um pouco diferente. Para a minha mãe, o valor máximo era a casa. Um dos fatores de maior sofrimento para a nossa mãe foi quando perdemos a empresa, temos perdido também a casa que tínhamos comprado. Isso para ela era horrível. Como é que vocês vão viver se não têm uma casa própria? Deus é tão bom que nunca nos faltou casa, como é óbvio. Mas para ela foi um peso que eu estou certo que lhe trouxe muito sofrimento e que foi um embaraço na carreira que o Senhor tinha proposto. Amados, há coisas que nós assumimos que não são realmente importantes e que têm sido embaraço para cumprirmos a carreira que nos está proposta. Mas Deus também nos diz que temos que nos desembaraçar do pecado. Temos que nos desembaraçar dos pesos e do pecado. E pecado, amado, pecado é pecado. Não há muito a dizer sobre isto, nós sabemos. Mas às vezes esquecemos que quem define o que é pecado é o próprio Deus. E nesta matéria, a única responsabilidade que nós temos e que o texto nos está aqui a dar é desembaraçarmos dele. Nossa responsabilidade não é definir o que é pecado, porque Deus já definiu o que é pecado. O que ele nos está a dizer é que nós temos que nos libertar dele, temos que deixar o pecado para trás. E o pecado será sempre uma enorme dificuldade nesta carreira que nos está proposta. Obviamente será. E por causa disso, Deus está aqui a dizer que nós temos que ser, tal como aos outros pesos, proativos, no sentido de largarmos, de deixarmos, de nos desembaraçarmos do pecado. E certamente todos nós sabemos e nos lembramos que nesta carreira que nos está proposta, enquanto nós estivermos neste mundo ao qual já não pertencemos, ainda iremos pecar. Embora, pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, a nossa natureza já não é uma natureza pecaminosa. E então, quando acontece esse acidente e nós pecamos, só tem que acontecer aquilo que Deus nos deixou muito claro através de João, confessarmos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Já agora, lembrar, amados, que um dos maiores embaraços da nossa carreira que o Senhor nos tem proposto são pecados não confessados. São um enorme embaraço. E aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos está a dizer é que para
início desta metáfora, precisamos nos libertar de tudo aquilo que realmente cria dificuldades. E cria dificuldades para o quê? Cria dificuldades exatamente para aquilo que é o segundo verbo e que nós queremos correlacionar com este. O segundo verbo é o verbo correr. Desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. O Senhor Jesus, nesta metáfora, está a dizer que nós precisamos de ter esta determinação. É a ideia de determinação. A determinação que um atleta tem quando está na pista e que corre para chegar em primeiro lugar. É a entrega que é necessária, o esforço, o cansaço. É verdade. É verdade, há muito esforço e cansaço para corrermos esta carreira que nos está proposta, mas é isso que o Senhor nos está a pedir, libertando-nos de tudo aquilo que nos pode dificultar, possamos realmente correr. A expectativa que nós vemos aqui presente no texto da parte de Deus, e é Ele que nos coloca nesta carreira, bom lembrar mais uma vez, é que nós possamos de facto correr. Imaginem o que é um atleta de alta competição chegar aos Jogos Olímpicos na prova dos 100 metros e começar a andar. Loucura! A expectativa é que ele corra e corra rápido. A expectativa de quem nos coloca nesta carreira é que nós possamos correr. E ele acrescenta, com perseverança. Com entrega, com determinação. O aspecto positivo, amados, de nós nos desembaraçarmos dos pesos e dos pecados é que certamente estaremos em melhores condições para correr sem desanimar, para correr e cumprir esta carreira que o Senhor nos tem proposto, com paciência, com firmeza. Estes dois verbos, nesta metáfora, obviamente, nos remetem para uma dimensão muito física, mas são muito explícitos. Deixar para trás tudo aquilo que nos impede de correr, tudo aquilo que dificulta a nossa corrida e corrermos. É para isso que o Senhor nos colocou nesta carreira. Amados, no versículo 2 nós temos o segundo conjunto de verbos que nos remetem agora para a dimensão mais espiritual, intelectual, emocional da corrida. Diz o texto que devemos nos desembaraçar para correr, olhando firmemente, olhando. E o verbo olhar é este verbo que nós queremos considerar. Todos sabemos, amados, como é importante para o atleta que corre numa pista estar absolutamente concentrado e focado naquilo que realmente está a fazer. E o olhar tem um papel absolutamente fundamental nesse processo. O olhar é absolutamente essencial. Nós muitas vezes olhamos para os atletas quando estão a começar a sua prova e percebemos que alguns deles até fazem questão de ter o seu olhar muito focado em algum lugar, porque eles precisam de estar concentrados. O olhar certamente precisa de estar focado naquilo que é essencial. Jesus também nos lembrou a importância do olhar. O Senhor Jesus lembrou lá em Mateus 6 que o olhar, os olhos são a candeia, são a janela e por isso, através deles, nós teremos vidas formatadas através daquilo que os nossos olhos veem. Olhando então para o contexto desta carta, percebemos que esta carreira que nos está proposta é uma jornada de fé, tal como foi a jornada de todos aqueles que estão mencionados no capítulo 11, uma carreira que nos está proposta que só é possível cumprir olhando firmemente para aquele que é o fundamento dessa mesma fé, que é Jesus. Esta carreira que nos está proposta tem tudo a ver com Jesus. Esse foi o problema de Pedro, não foi? Quando Pedro andou sobre o mar, o problema de Pedro foi desviar o olhar, foi ter medo, foi perceber as circunstâncias à volta e ele afundou-se. Nesta corrida, se desviarmos o olhar de Jesus, vamos ter exatamente o mesmo problema. Vamos nos perder, vamos nos afundar nesta carreira que nos está proposta. Não podemos partilhar de forma alguma a nossa atenção com qualquer outra coisa, com qualquer outra carreira. E, amados, podemos olhar para isto e dizer, isto é muito radical. É mesmo isto que o Senhor nos está a dizer nesta carta, nesta parte do texto. É mesmo assim, amados. A carreira que o Senhor tem proposta para nós é uma carreira que nós temos que fazer desembaraçando tudo aquilo que nos impede, correndo afincadamente e determinadamente, olhando exclusivamente para Cristo. Aliás, este versículo 2, amados,
tem esta que é provavelmente uma das mais importantes afirmações de Deus para nós. A fé, esta fé que nos coloca nesta carreira, esta fé que agrada a Deus, como já fomos lembrados, esta fé que nos conduz à salvação, esta fé que nos conduz e nos abre a porta para a intimidade com o Pai, tem origem exclusivamente em Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador dessa fé, Ele é o único. Amados, tudo é para Ele, por meio dEle, tudo será sempre por meio dEle. E é só para Ele que nós podemos e temos que olhar. Nesta carreira que nos está proposta, se nos distrairmos com qualquer outra coisa, vamos ter problemas. E é aqui, amados, que nós somos conduzidos ao último verbo que eu queria considerar com os irmãos e que está relacionado com o olhar. O verbo considerar. Considerai, pois, diz o versículo 3. Sabem, amados, quando olhamos para este texto percebemos que não basta olhar. É preciso considerar, é preciso observar, é preciso estar atento, é preciso examinar, é preciso compreender aquilo que estamos a ver. Para corrermos com perseverança esta carreira que nos está proposta, precisamos de estar concentrados, focados e motivados em Jesus. E para isso acontecer, nós precisamos de entender, precisamos de considerar algumas coisas. Por exemplo, o texto diz-nos que é preciso que nós entendamos que este para quem estamos a olhar, diz o texto, é alguém que, pela alegria que lhe estava... Amados, relacionar alegria com cruz é um desafio paradoxal, não é? Que só pode acontecer à luz do amor de Cristo. É considerar que aquele para quem estamos a olhar é alguém que, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz e aceitou a humilhação. Que alegria é esta, amados? Qual é esta alegria que o Senhor Jesus tinha no seu coração, que foi suficientemente importante para isto estar registado e para ele ter esta experiência de entrega? A alegria de ver o plano de Deus, do Pai cumprido? A alegria de ver homens e mulheres, pela sua entrega, pelo seu sangue vertido na cruz, a serem resgatados da morte eterna? A alegria que ele tem de receber na glória os seus filhos, os seus irmãos. Fomos feitos irmãos em Cristo, porque ele se entregou naquela cruz. Amados, quando nós estamos a correr esta carreira que o Senhor nos propôs, nós precisamos de olhar para Cristo e lembrar que houve uma cruz e houve uma humilhação da parte daqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. O Senhor Jesus estava na glória, no céu, e por amor veio até nós, deixando para trás tudo aquilo que ele era, em termos de vida e expressão gloriosa, e veio, tornou-se homem e viveu aqui e suportou tudo isto pela alegria que ele experimenta de ver filhos de Deus serem transformados exatamente nisso, em filhos de Deus. Mas nós precisamos de compreender uma outra coisa que o texto nos diz, é que nós precisamos estar a olhar para Cristo e lembrar e considerar que Ele está sentado à direita do Pai. Que aquele para quem nós olhamos e que é o fundamento da minha fé, não está em nenhum túmulo, não é nada que eu possa palpar, é o Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que ressurgiu, que ressuscitou, que deixou aquele túmulo vazio e que, à vista de todos aqueles que estavam perto dele, ascendeu aos céus e está na glória. Amém. Amados, quando nós estamos nesta carreira, precisamos de olhar para Cristo e lembrar que Ele está na glória. Ele está na glória. Mas também precisamos de pensar, como diz o texto, que aquele para quem olhamos foi alguém que suportou da parte daqueles que caminharam com ele coisas horríveis. O versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Porque este, para quem nós estamos a olhar, que é o fundamento da nossa fé, o único que dá razão a esta carreira,
Ele se identificou connosco. Ele veio, ele viveu como qualquer um de nós, ele foi exposto às mesmas dificuldades e ele suportou tudo isso. Veio para os seus e os seus não o receberam. Não só não o receberam, mas o maltrataram e o crucificaram. Quando nós olhamos para Cristo, precisamos de considerar isso também. Não basta olhar, basta lembrar. É preciso também lembrar aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez. Quando nós olhamos para Ele, precisamos de lembrar que esta carreira que o Senhor tem proposta para nós é uma carreira para percorrer sem desfalecer. E Ele não quer que nós possamos, de facto, desfalecer. Nós não podemos perder a coragem, e para não perdermos a coragem, nós olhamos para Ele, porque é Ele que nos sustenta. Nós temos que olhar para Ele e considerar que Ele é o sustento e o alicerce desta carreira e a razão desta carreira. Amados, sabemos qual é a carreira que o Senhor tem proposto para nós? O que é que o Senhor tem proposto para nós? Construir uma arca? Conduzir o povo do Egito para a terra prometida? Ser agente de bênção no meio de um povo iníquo, ainda que sendo lançado para uma cova dos leões? Qual é a carreira que o Senhor tem proposto para nós hoje? E considerando isso, é muito importante, amados, não é? Mas qual é a carreira que Deus tem? Que carreira é esta que o Senhor tem proposto para nós hoje? Nós precisamos de aceitar. Generalizando, o tema que escolhemos para este ano é uma boa expressão disso. A carreira que o Senhor tem proposto para nós hoje é Ele estar em nós. Aliás, essa era a grande mudança que aquela igreja lá no primeiro século estava a enfrentar. E que agora Cristo estava presente neles. Qual é a carreira que nós temos, que o Senhor tem colocado para nós? Temos nós assumido ou temos nos distraído com outras carreiras? Ou mesmo percebendo que estamos na carreira, não nos temos desembaraçado daquilo que nos pesa, temos tido dificuldade em nos desembaraçar do pecado. Mas, amados, nós precisamos de compreender a carreira que o Senhor nos está a propor. E eu diria que a carreira que o Senhor nos está a propor hoje é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ele em nós. Ele em nós. Aliás, o versículo 27 do capítulo, o versículo 23 do capítulo 17 de João, nós vamos falar sobre ele muitas vezes ao longo deste ano, com toda a certeza. É que ele em nós vai providenciar a perfeição, o aperfeiçoamento dos seus filhos e vai levar a que outros possam também conhecer o amor de Cristo. Eu diria que a nossa carreira, a carreira que Deus tem proposto para nós hoje é Ele em nós. Deixando eu de existir, para que eu diminua, morrendo eu, para que Ele realmente tenha o lugar que lhe pertence. Precisamos de aceitar esta carreira, amados. E então, vamos lá nos desembaraçar dos pesos, vamos lá nos desembaraçar do pecado, vamos correr com entusiasmo e com toda a determinação. Amados, eu estava a olhar para o texto e estava a questionar-me quantas vezes eu olho para a carreira que o Senhor me tem proposto e eu não estou entusiasmado em correr. Às vezes estou cansado, às vezes não me apetece correr esta carreira, mas eu preciso de olhar firmemente para Cristo, lembrando que a cada passo desta caminhada, a cada passo, é Ele que está em nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que determina cada um desses passos, que nos dá energia, a capacidade de dar cada um desses passos. E nos momentos em que certamente nesta carreira eu vou desanimar, porque vão acontecer coisas à minha volta que me vão fazer desanimar, cada vez que nesta carreira eu for tentado, porque vai acontecer eu ser tentado e desviar o meu olhar de Cristo, eu possa, à luz desta exortação, voltar o meu olhar para Cristo, Ele que é o autor e o consumador da minha fé. O resto não interessa, amados. O resto não interessa. O que interessa mesmo é que eu possa cumprir a carreira que me está proposta, que é Cristo, e que Ele tenha, de facto, e ocupe na minha visão a totalidade, que eu, olhando, veja a Ele exclusivamente o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele diz, para que
o passo seguinte da minha correria, da minha corrida, possa ser de facto o cumprimento da sua vontade, e certamente isso irá glorificar o seu nome e será de imensa e extraordinária bênção para nós. Eu não sei se os irmãos estão cansados, se estão desanimados. A carreira não é fácil, amados. A lista dos heróis da fé lembra-nos isso. Às vezes nós estamos a caminhar para uma carreira, como o texto do capítulo 11 nos lembra, que vai terminar, alguns, diz o texto, cortados ao meio, mortos a fio da espada, maltratados, injuriados, apedrejados. Algumas destas carreiras vão ter expressões humanas absolutamente terríveis, mas o que interessa é Cristo, o autor e consumador da minha fé. Porque o que Ele tem preparado para mim, há pouco cantávamos isso, não é? Eu confio no Senhor, porque Ele tem preparado para mim uma casa muito melhor que aquela que a minha mãe queria que eu tivesse. E obviamente a minha mãe também queria e investiu para que eu tivesse uma casa lá no céu, não é? Mas, amados, a casa que o Senhor tem preparado para mim no céu é o que mais importa, porque é lá que Ele está. É lá que Ele está. Amados, é provável que alguns de nós estejamos cansados, estejamos esgotados, desanimados. E o que o texto nos diz é que nesse momento só há uma coisa que a gente tem que fazer, é olhar para Cristo, considerar o que Ele fez por nós, considerar quem Ele é por nós e continuar a dar o passo seguinte. Certamente esse passo nos conduzirá à proximidade, à intimidade com Ele, até o momento em que Ele nos receber na glória. Para isso, há um primeiro passo. Fazer dele a carreira que o Senhor tem para nós. A recebê-lo na nossa vida, entregar-lhe a nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz, abrir o nosso coração, crer e confessar-lhe que, de facto, necessitamos dele, que queremos que ele seja a razão do nosso respirar, do nosso viver, do nosso caminhar, entregando totalmente nas suas mãos a nossa vida. E depois, olhando para ele, passo a passo, correr esta jornada. Os irmãos estão animados para isso ou estamos todos cansados e à espera do almoço? Eu espero que estejam à espera do almoço, mas de facto o nosso almoço ou qualquer outra coisa não é realmente muito importante quando lembramos e consideramos quem Cristo é. Amém? Eu queria propor que nós terminássemos este culto de celebração, também de resposta. O culto tem que ser também um momento de resposta ao Senhor, com um hino que creio que nós conhecemos e que diz exatamente olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos ficar de pé, vamos louvá-lo com este hino.
seu coração o desejo de orar, despedindo-nos neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre nós, que o possa fazer. Obrigado, nosso Deus, pela manhã que nos está dado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos recebidas dos irmãos, Senhor, que sabe dar a você. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nada nos tem faltado. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos. Obrigado, Senhor, por este grupo de irmãos que estamos aqui, Senhor, com o coro, por louvar e adorar, Senhor. Agradecemos, Senhor, que tu nunca nos falhas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a considerar, olhar. Estamos atentos, Senhor, àquilo que nos prende para sermos mais vidas melhores, Senhor, para sermos melhores testemunhos tuas, Senhor. Nós possamos, Senhor, pôr os nossos olhos em ti e seguir contigo, nossa vida. Abençoa todos os teus filhos à face da terra neste dia, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada um, Senhor. Conheces as dificuldades. Conheces tudo, Senhor. Vejam o presente, vejam o presente, Senhor. Entregamos-te o mundo nas tuas mãos, Senhor. Tu estejas com os teus filhos, porque eles nunca desanimem a sua vontade. Sim, seja. Assim como nós também. Obrigado por este dia. Segue-nos abençoado, Senhor. Dá-nos uma semana de trabalho, de testemunho, de fazermos também a tua vontade, Senhor. Seja. Nos embaraçarmos das coisas que às vezes nos prendem. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo e glorioso, Senhor. Amém. Podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio. Que o Senhor nos abençoe e vamos caminhar olhando para Cristo.